Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seminário da disciplina de Linguagem de Programação da Rural, realizado pelos alunos Ana Letícia, Li Vitor, Pedro Henrique, Rita e Vitor. Nós escolhemos a linguagem Go para a apresentação do trabalho. Vamos conhecer a linguagem Go? Bom, o conteúdo desse seminário é composto por basicamente 3 partes: visão geral, mini tutorial e avaliação da LP. Na parte da visão geral, serão comentadas sobre a história da linguagem Go, a motivação dessa LP, as suas versões e o que tem de novo nessas novas versões, né? E as suas características como linguagem. Na parte de mini tutorial, vamos ensinar a como criar o ambiente de desenvolvimento da linguagem Go e apresentar quais são e como funcionam as estruturas básicas e fundamentais da LP. Na parte de avaliação da LP, são avaliadas as características da linguagem Go em relação às características desejáveis, como legibilidade e eficiência. Também são apresentados como funciona a tradução para a linguagem de máquina e como funciona a alocação dinâmica. E também serão apresentados muitos outros tópicos nessa parte de avaliação da LP. Além disso, a parte de como funciona a programação concorrente utilizando a linguagem Go será apresentada no final da apresentação. A linguagem Go teve seu projeto de linguagem criado em setembro do ano de 2007 pelos grandes cientistas da computação, Robert Grismer, que é um dos desenvolvedores do projeto V8 da Google, e Rob Pike e Ken Thompson, que são criadores do padrão UTF-8 e desenvolvedores do sistema Unix. Em novembro de 2009, a linguagem Go foi anunciada e lançada em código livre pela Google, e desde então a comunidade tem contribuído bastante para a linguagem com sugestões, discussões e códigos. Mas por que criar uma nova linguagem diante de tantas linguagens de programação existentes? Bom, essa linguagem surgiu a partir da frustração em relação à complexidade de algumas soluções de problemas da Google e pela demora na compilação de alguns programas, que esses problemas eram frequentes nas linguagens C e C++ que eram utilizadas pela empresa Google. A empresa também enfrentava problemas de lentidão ao utilizar a linguagem Python e complexidade gerada ao longo do tempo e alta verbosidade da linguagem Java. Dessa forma, a linguagem Go foi desenvolvida com o objetivo de simplificar e agilizar o desenvolvimento de soluções de problemas complexos que a Google precisava resolver. Além disso, com o surgimento de processadores multicore, era necessária uma linguagem que permitisse realizar programação de aplicações que aproveitasse todos os núcleos dos processadores disponíveis de forma fácil, segura e eficiente. Então, a linguagem Go ela foi criada permitindo resolver os problemas com concorrência ou paralelismo e multithreading de forma simples e segura do que as linguagens utilizadas mencionadas, já que elas não foram criadas com foco no desenvolvimento de aplicações que aproveitam esses recursos dessas arquiteturas multicore. Essa linguagem também consegue detectar os problemas de race condition, ou seja, ele também consegue detectar as condições de corrida que acontecem frequentemente, né, quando se utiliza uma programação concorrente ou paralela, tá? Lembrando que race condition é um problema que acontece nesses tipos de programação, tá? Que é quando threads e processos estão manipulando ao mesmo tempo uma região crítica, que são os recursos compartilhados no programa, tá? Então, essa detecção de race condition pode acabar ajudando na parte de debugar um programa que utilize concorrência ou paralelismo. Agora eu vou comentar um pouco sobre as versões da linguagem Go e citar algumas atualizações relevantes de algumas versões. A primeira versão da linguagem foi a 1.0, que foi lançada no ano de 2012, e em quase todas as próximas versões houve mudanças de aprimoramento, mudanças em algumas partes de implementação e execução e compilação. Também houve inclusão de bibliotecas novas
e também correções importantes de segurança e de bugs. Na versão 1.2 houve a introdução do valor zero, new. Na versão 1.4 houve melhorias no coletor de lixo. Na versão 1.5 houve a adição, de um compilador totalmente escrito em Go. Na versão 1.8 o suporte a MIPS foi adicionado. E a versão 1.10 houve melhoria de armazenamento na cache. Para saber mais informações sobre as versões do Go, você pode acessar esse link que está no slide. Agora vamos falar um pouco sobre as características da linguagem Go. Ela é uma linguagem moderna que possui a sintaxe simples, com poucas palavras reservadas, o que facilita na legibilidade e escrita do código, facilitando no aprendizado de como desenvolver aplicações com a linguagem Go e no processo de debugs. Mesmo ela sendo uma linguagem simples, ela é muito poderosa e ela pode resolver muitos problemas. Ela também é altamente escalável e produtiva, pois continua oferecendo um bom suporte a aplicações grandes e em crescimento, e também possui comandos que aumentam bastante a produtividade. Ela pode ser utilizada em serviços web, redes, servers, machine learning e muitas outras áreas. Ela é uma linguagem estaticamente e fortemente tipada, sendo então uma linguagem mais segura por não ser possível alterar um tipo de uma variável depois que declarada, em tempo de execução, como ocorre na linguagem Python. Ela é compilada rapidamente, oferece uma boa performance e eficiência. Demora apenas poucos segundos para poder criar, dar um build e um grande executável de programa. Ela também é multiplataforma, que compila apenas um binário, que pode ser executado em diversas plataformas. Ela suporta programação concorrente e paralela, com multithreading. Lembrando que concorrência e paralelismo são coisas diferentes. E a linguagem ela também possui um detector de race condition, para auxiliar nesses tipos de programação. Vale ressaltar também que na programação concorrente são utilizados goroutines em vez de threads, pois uma goroutine ocupa menos memória do que uma thread. Enquanto uma thread ocupa cerca de 1 MB, uma goroutine ocupa cerca de 2 KB. Então, as goroutines acabam sendo mais eficientes e simples de serem utilizadas nesse tipo de programação. A linguagem também possui o coletor de lixo, que é o Garbage Collector, que ele vai auxiliar na desalocação de memória de forma automática e segura, sem que o programador precise explicitar essa desalocação de memória, como ocorre na linguagem C. Ela também possui funções que retornam mais de um valor. A sua biblioteca padrão é muito rica, ela oferece diversas ferramentas úteis sem precisar importar outras bibliotecas. É claro que, se a aplicação for muito complexa, o programador pode procurar outras bibliotecas que deem suporte ao que se deseja desenvolver. A linguagem também utiliza ponteiros, assim como na linguagem C. É open source, permitindo que a comunidade contribua para melhorias da linguagem. Não possui classes, mas possui struct. Não possui herança, mas pode ser realizada com posição. Não suporta sobrecarga de funções. E mesmo que a linguagem Go não possua classes, não suporte herança, nem sobrecarga de funções, é possível fazer a programação orientada a objetos. Em Go também não existe ternários, pois pode ser uma dificuldade para programadores iniciantes na parte de legibilidade. Go também não possui tipos genéricos, mas eles estão estudando a possibilidade de implementação de tipos genéricos a partir da versão Go 1.18. E por fim, entre as várias características existentes, o programa não compilará caso existam variáveis e bibliotecas declaradas que não estão sendo utilizadas no programa. Agora, vou mostrar algumas estatísticas relacionadas ao crescimento da linguagem Go entre os programadores. De acordo com a pesquisa realizada pela Stack Overflow em 2020, a qual contou com cerca de 65 mil programadores participantes, a linguagem Go é a terceira linguagem mais desejada a ser aprendida.
No ano de 2019, ela também estava na terceira colocação. Go é a quinta linguagem mais amada entre os participantes. No ano de 2019, ela estava na nona posição, subiu 4 posições. E a última estatística é que Go é a 12ª linguagem mais utilizada entre os participantes. A linguagem Go, ela roubou o 12º lugar da linguagem Ruby, que estava nessa posição, de acordo com a pesquisa de 2019. Bom, acabamos de ver pelas estatísticas que a linguagem Go é uma linguagem que está sendo cada vez mais procurada e utilizada entre os programadores. Nesse slide estão apresentadas algumas das várias empresas que estão adotando a linguagem Go em seus serviços. E agora vamos começar a parte do mini tutorial com a instalação do compilador Go na sua máquina. Apenas siga as instruções dependendo do seu sistema operacional que estão apresentadas no slide. Aqui temos algumas IDEs e editores de texto que possibilitam a programação em Go, sendo algumas delas online e outros softwares baixados. Para compilar e executar um programa diretamente, basta escrever no terminal go run o nome do código .go. Para compilar e criar um arquivo binário do programa, basta escrever go build o nome do código .go. E para executar esse binário que você acabou de criar, basta executar de forma semelhante à da linguagem C, que é /, nome do código. E agora, vamos falar sobre a segunda parte do tutorial, que é formada principalmente pela apresentação das estruturas básicas, como palavras reservadas, operadores básicos, tipos de dados primitivos, variáveis, pacotes, estruturas de controle, estruturas de repetição e muitas outras estruturas, tá? Um pouco mais complexas, mas que são importantes na linguagem Go. A linguagem Go apenas possui 25 palavras reservadas, e todas essas estão apresentadas na tabela do slide. A linguagem Go, ela também possui operadores básicos semelhantes à da linguagem C, como vocês podem ver na tabela. Em Go, existem dois tipos de dados, os primitivos e os compostos. Sobre os tipos de dados primitivos, que também fazem parte de identificadores pré-definidos pela linguagem e que não podem ser redefinidos, temos os numéricos, os quais têm como principais o int, o float 32 e o float 64. Também temos a cadeia de caracteres, que são representados pela string, que são imutáveis. E vale ressaltar que não existe o tipo char em Go, e também existe o tipo booleano, que é representado por uma variável do tipo bool. Além desses tipos de dados, existem tipos de dados compostos, como ponteiros, vetores simples e multidimensionais, slices, maps e struct, que serão apresentados em breve. As variáveis geralmente são declaradas de forma explícita e, para declarar uma variável, basta utilizar a palavra reservada var. O tipo é opcional na declaração de variáveis. Para inicializar uma variável, nós podemos utilizar dois operadores de atribuição. O igual, para quando já tiver especificado o seu tipo, e dois pontos igual, para quando se deseja inferir o tipo a partir do valor atribuído na inicialização. As variáveis que não forem inicializadas assumem valores zero. Ou seja, caso a variável seja do tipo int, o valor atribuído vai ser zero. Se ela for booleana, o valor será false. Caso seja uma string, o valor será as aspas, né, porque não tem nenhum conteúdo. E se for algum outro tipo de dado composto, o valor será inicializado como nil, que é um valor nulo. Aqui temos alguns trechos de código de como declarar variáveis e de como inicializar elas, tá? As variáveis constantes são variáveis imutáveis depois que declaradas e inicializadas. E para declarar uma variável constante, deve-se utilizar a palavra reservada const em vez da palavra var. As variáveis globais e locais funcionam da mesma forma que na linguagem C.
Ou seja, a variável global é aquela declarada fora do escopo de todas as funções e pode ser acessada a partir de qualquer função do programa. E a variável local é aquela que é declarada dentro de um bloco de instruções, sendo então visível naquele escopo. As variáveis são fortemente e estaticamente tipadas, ou seja, não é possível alterar em tempo de execução o tipo da variável se ela já foi declarada antes. Além disso, as variáveis não sofrem coerção, tá? Então não há conversão implícita de tipos. E caso o programador tente forçar uma alteração no tipo da variável ou uma conversão de tipos sem utilizar o caching, o programa não vai compilar, vai dar um erro. E, para finalizar a parte de variáveis, é também possível criar variáveis alocadas dinamicamente por meio de dois comandos. O new, que aloca um espaço zerado na memória para um novo item e retorna seu endereço. E o make, que é mais semelhante com o comando malloc da linguagem C, que aloca e inicializa um espaço na memória, e ela só pode ser utilizada para slices, maps e channels. Bom dia, meu nome é Eli e agora eu vou vou continuar um pouquinho do mini tutorial sobre o Go. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os escopos do Go. Na linguagem do Go nós temos 4 tipos de escopo, nos quais são eles o Function, File, Package e Universe. Na linguagem do Go, o escopo de dentro ele pode acessar o escopo de fora, mas entretanto o escopo de fora não pode acessar o de dentro. Ou seja, o escopo Function, que seria o primeiro, ele pode acessar todos os outros escopos, o escopo File, o escopo Package e o escopo Universe. Entretanto, a gente não consegue, partindo do escopo File, acessar o escopo Function. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que cada escopo faz, o que cada escopo é. Desculpa. Primeiramente, nós temos o escopo Universe, que esse é o escopo que é utilizado somente para os identificadores que são pré-declarados na linguagem. Como por exemplo os tipos, né, que são o bool, byte, float 32 e 64, o int de 8, 16, 32 e 64, string e também constantes, que pode ser true ou false, e também funções como append, print e o len. E segundo, nós temos o escopo package, que seria o escopo que define tudo que pode ser acessado dentro do mesmo pacote. Ou seja, é uma variável, se uma variável ou função ele for declarado fora de um bloco, ela automaticamente vai ser atribuída ao escopo package. Sendo assim, ele pode ser acessado de qualquer lugar, de qualquer arquivo dentro do pacote. Terceiramente, nós temos o escopo file, que o escopo file ele define o que pode ser acessado somente dentro de um arquivo. Ou seja, ele restringe basicamente aos imports, que somente podem ser acessados no arquivo que foram declarados. Em quarto, nós temos o escopo function. O escopo function ele basicamente define o escopo dos blocos na linguagem Go. Ou seja, uma variável declarada dentro de um if, for ou switch não pode ser declarado fora desse escopo, do escopo function. Agora eu vou falar um pouquinho sobre pacotes. Pacotes em Go, eles simplesmente são diretórios ou pastas com um ou mais arquivos com o nome .go, que seria o arquivo, o tipo do arquivo, que seria .go, dentro dele. Os pacotes eles fornecem isolamento e reorganização do código, semelhante aos diretórios e organização de arquivos de um computador. Na linguagem, todo programa está dentro de um pacote default,
como por exemplo o pacote main. Além disso, nós temos uma característica bastante importante na linguagem Go, que é a separação de variáveis ou funções públicas e privadas de um pacote através da primeira letra da variável ou da função. E como a gente faz isso? É feita da seguinte forma: se a primeira letra da variável ou da função for maiúscula, a função ou variável será pública ou pública. E se a primeira letra for minúscula, ou da variável ou da função, ela será privada, que seria o private. Aqui nós temos os condicionais, que seriam as condicionais em Go, as instruções condicionais em Go. Não são muito diferentes das outras linguagens de programação, como o C, por exemplo, mas ela tem algumas características que são bem importantes para ressaltar, que seria o uso de parênteses não é obrigatório, mas fica menos legível. Nós podemos ter uma sentença de if sem ter um else após ele. O uso de breaks ele é desnecessário em switches, já que apenas em o caso específico será executado. Além disso, esses casos não precisam ser constantes. E os valores dos casos também não precisam ser inteiros. Nós temos também mais valores possíveis para os casos do switch e não possui ternários, porque os ternários seriam operações com 3 operandos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os loops. Como na maioria das linguagens de programação, o Go também usa laços, mas também, como em condicionais, eles têm algumas características diferentes das demais. A primeira delas é que na linguagem Go ele não possui o while. Sendo assim, o único loop que é possível de repetição é usando o for. Logo, nós temos também que mudar a estrutura do código para poder mudar do while para o for. E também, como nas condicionais, não há utilização de parênteses rotineiros, que seriam para separar, para indentar melhor o código. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os vetores. Os vetores são semelhantes também à conhecido a linguagem C, mas também tem algumas características diferentes, que são elas: os vetores não inicializados possuem valor zero, ou seja, se você declarar um vetor e não inicializar ele tem valor zero. Os vetores são alocados em forma dinâmica de pilha, na pilha. Os vetores não podem ser redimensionados, ou seja, não é possível mudar o tamanho do vetor ao longo do programa. A função len ela é built-in. O que seria funções built-in? São funções internas e nativas, ou seja, são funções que já vêm incorporadas na linguagem e estão sempre disponíveis para utilização. E essa função len ela retorna o tamanho do vetor. E na linguagem Go, o vetor ele pode ser printado ou impresso sem o uso de um laço, como por exemplo for ou while. E em outras linguagens, como que nessa linguagem a gente não usa o while, só se for com for, mas não precisa usar o for. Isso também se aplica em vetores bidimensionais. E uma curiosidade também que normalmente geralmente os vetores não são usados. Os que são usados são os slices, que eu vou falar no slide seguinte. Os slices, o que são os slices? Os slices, diferentes dos vetores, eles são tipados apenas pelos elementos que contém e não pelo seu número. Ele tem algumas características importantes a ressaltar, que são quando não são inicializados, os slices não possuem elementos nem valores. Eles são tipados apenas pelos elementos que contém. Para criarmos uma slice vazia com tamanho não zero, o comando built-in do built-in make é usado. Slices também eles podem ser multidimensionais e o tamanho das dimensões internas pode variar.
Igual os vetores, ele também pode ser impressos sem o uso de um laço, de for e while. E também slice pode ter o uso também do slice, também faz com que o uso do append, copy e da função e do slice também sejam bastante usados. Agora falar um pouquinho sobre os maps. Os maps são built-in de dados web associativos, que seriam mais ou menos os hashes ou DICs em outras linguagens. Para criar um maps, a gente usa a função make, que seria para criar um maps. E usar uma função de escrita sempre vai mostrar as chaves e os valores dos mapas. Ou seja, quando você for escrever, sempre vai mostrar as chaves e os valores dos mapas. Agora o Pedro vai falar um pouquinho, o Victor vai falar um pouquinho sobre o resto do tutorial. Bom, em Go, as funções elas são tratadas como entidades de primeira classe. Ou seja, elas são livres para você passar elas como parâmetro ou simplesmente serem retornadas até por outras funções. Por exemplo, com você alinhando funções por meio de algumas funções anônimas, funções declaradas sem nome. E além disso, algumas dessas funções sem nome podem ser definidas e executadas de imediato. A passagem de parâmetros em mode é basicamente um modo somente leitura, que faz uma cópia do valor das variáveis que se passa. E elas podem retornar qualquer quantidade de resultados, que é bem interessante. Os valores de retorno podem ser nomeados e agir como variáveis. E se você usar essa definição, um return que não tenha nenhum parâmetro, que você só coloque return, retorna o valor atual das variáveis de retorno. O nome disso é retorno limpo. O número de argumentos de uma função pode ser ilimitado. Você só precisa declarar a palavra-chave reticências entre o nome e o tipo de argumento da função. Além disso, a gente tem os closures, que são valores de funções que referenciam as variáveis fora do corpo. E isso amarra as funções a essas variáveis. E, por último, além do suporte à recursão, a palavra defer, ela empilha a chamada dessa função em uma pilha. E essa pilha só é desempilhada antes do retorno dessa função. Ou seja, essa chamada dessa função só vai ser executada antes do return, logo no momento antes do return, que é o momento que a gente vai desempilhar ela. Quanto ao código, aqui temos um código básico para demonstrar como é que as funções básicas funcionam. Uma função de soma, que simplesmente soma o valor de x e y. É uma função que soma 3, que soma a, b e c. E uma execução onde hash recebe o valor de soma, e já é declarado, printando o resultado. E logo depois a soma de 3 variáveis, a, b e c, printando 1 mais 2 mais 3 é igual ao resultado. No próximo slide, nós temos os ponteiros. O Go suporta esses ponteiros que permitem que você passe referências e valores de lá pra cá no seu programa. Muito importante, os operadores bem parecidos com o que a gente viu no C, o operador asterisco e a operadora comercial, para fazer esses acessos. E aqui do lado nós temos um código, onde nós temos a função zeroval, que vai basicamente criar uma cópia própria de val. E é distinta da função que chama. E 0ptr, que em vez de ter um parâmetro int, ele tem um parâmetro que é um ponteiro para int. Esse código ele dereferencia o ponteiro do endereço da memória para o valor atual naquela memória. E passar um valor para um ponteiro dereferenciado muda o valor no endereço referenciado. Ou seja, nesse caso aqui, i recebe 1. Ele vai printar esse inicial aqui. Isso aqui vai dar 1. Logo depois ele roda a função zeroval de i, que vai criar uma cópia onde o valor de i é igual a 0. Mas, novamente, é uma cópia.
ele roda o zeroval de i e não está modificado, vai continuar printando 1. Agora, quando ele faz 0ptr com o endereço de onde está a variável i, 0ptr, em vez de retornar 1, vai retornar 0, porque você fez, por referência, mudou o valor da variável. E se você colocar para printar o pointer, usando o e-comercial de i, você vai printar o lugar no endereço de memória onde está a variável i. Agora sobre structs, que são coleções de campos de variáveis tipados, bem úteis para agrupar dados juntos e criar alguns registros. Você também pode usar a struct como uma forma de simular classes com uma pseudo-orientação a objetos aí, fazendo com que algumas funções que usam essas structs como parâmetro sirvam como métodos. Você também pode, pelos structs, retornar um ponteiro para uma variável local, e essa variável local vai sobreviver, ela vai durar mais do que o escopo da função, né? Ela vai conseguir sair dali. E você pode tanto acessar pelo operador ponto, ou você pode usar um ponteiro para referenciar ele. Aqui a gente tem uma struct pessoa com nome e idade. Uma funçãozinha que age como basicamente um construtor para a pessoa, onde ela recebe o próprio nome e a própria idade e retorna um ponteiro para ela. Enquanto aqui a gente cria uma pessoa passando os valores diretamente. Aqui nós especificamos onde fica o nome e a idade de Alice. Nesse momento aqui a gente só passa o nome de Fred. A idade dele vai estar zerada. E aqui alguns outros exemplos de como inserir valores. É importante denotar que esse prefixo e-comercial aqui, ele entrega um ponteiro para struct e mostrar aqui justamente o acesso ao nome de S, que seria o Chan, usando um ponto para acessar o nome dele e mostrar na tela para o usuário. Isso daqui foi simplesmente uma criação de uma cópia de Chan em C, para mostrar também que é possível. Bom, vamos falar dos métodos que, como a gente viu no slide anterior, eles necessariamente são suportados pelo Go por meio de métodos que fazem referência a um struct. Ou seja, elas basicamente são funções com argumento receptor especial. Esse argumento receptor sendo um argumento qualquer e podendo ser usado para qualquer tipo. Nós podemos usar ponteiros para manipular os receptores e os valores que são apontados. E o Go, ele realiza automaticamente a conversão entre valores e ponteiros para chamada de método. Normalmente você quer usar um receptor de ponteiro para evitar copiar chamadas de método ou permitir que o método acabe sem querer mexendo em algum valor importante da struct que recebe. E aqui, do lado, nós temos aqui uma struct que define um retângulo com largura e altura. Aqui nós temos o método área, largura vezes altura, ou base vezes altura. Nós temos o método perímetro, 2 vezes a largura, 2 vezes a altura. E aqui, na main, a gente define um retângulo de largura 10 e altura 5, printa a área, printa o perímetro, faz o mesmo esquema com a referenciação por ponteiro, área, perímetro. Bom, o último tópico da minha parte são as interfaces. São basicamente coleções de assinaturas de métodos, conjuntos de métodos. Elas podem ser pensadas como uma tupla entre valor e tipo, onde o valor representa o valor do tipo concreto especificado. Se esse valor concreto é nulo, o método vai ser chamado com receptor nulo também. Ele não vai deter valor, não vai deter tipo concreto. Isso vai causar um erro de tempo de execução, já que assim, a gente não tem um tipo para indicar que método que a gente vai chamar. Sobre interfaces vazias e métodos genéricos, uma interface vazia é uma interface sem métodos, ela pode conter valores de qualquer tipo, então ela vai permitir alguma forma de métodos genéricos, por se dizer.
O tópico das Type Assertions e Type Switches é bem interessante quando a gente para ver nessa análise de que das interfaces terem tipo. Porque o Type Assertion, ele fornece um acesso a uma comparação para você descobrir qual é o tipo de valor de uma interface. E o Type Switch, ele é um switch case com várias Type Assertions de tipos diferentes em seguida. É string, faz isso. É int, faz isso. É isso, faz isso. E os casos, como eu disse no exemplo, são tipos em si. Elas são estáticas e checadas em tempo de compilação, mas em certos casos, a detecção de erros pode ser dada em forma dinâmica. Quanto às atribuições de variáveis a interfaces, elas geram cópias com porteiros implícitos. Ou seja, elas não permitem o acesso direto do código a eles. O compilador guarda as informações sobre as estruturas e os métodos de todos os tipos concretos e as interfaces também, no tempo de compilação. E no tempo de execução, as itables são computadas e comparam cada método listado na tabela de tipo com os métodos que estão na tabela do tipo de interface. Logo em seguida, ele pega tudo isso e armazena na cache. O Go, ele pode mover a verificação de métodos para o lugar onde o valor foi guardado na interface, fazendo a verificação depois e mantendo ele guardado em cache até lá. Qual é a vantagem disso? Imagina uma situação onde a verificação seria dentro de um loop. Muitas linguagens que não têm esse tratamento fariam verificação, 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 verificação. O que é um grande problema, já que gera trabalho desnecessário. No caso do Go, ele evitaria essa questão e normalmente faria essa verificação em um lugar onde é um pouco mais eficiente. Agora, falando um pouco da linguagem como um todo, nós definimos algumas características desejáveis que nós vamos usar como métricas para fazer essa análise. O Go tem uma influência bastante forte do C. Então, isso acaba traduzindo um pouco na facilidade de aprendizado da linguagem, porque muitos programadores já estão acostumados com C e um pouco disso é trazido para Go. Além disso, um dos focos do projeto da linguagem foi justamente deixar apenas o essencial, tentar tirar a maior quantidade possível de verbosidade da linguagem. Então, dessa forma, isso influencia bastante na legibilidade da linguagem também. Alguns fatores, como confiabilidade e eficiência, acabam perdendo um pouco nessa questão, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. A gente trouxe 2 exemplos de características conflitantes que influenciaram no projeto da linguagem. Uma delas é a declaração de variáveis e tipos. A gente percebe que a sintaxe da declaração de um vetor ou de um slice é diferente da sintaxe utilizada em expressões. A gente consegue ver nesse exemplinho aqui. Isso vem dos projetistas da linguagem quererem priorizar a legibilidade. Fica muito claro quando você lê ali a primeira sentença, que é uma variável do nome A, que é do tipo vetor de inteiros. É quase automático você assumir isso quando você lê. Isso acaba afetando um pouco o aprendizado da linguagem, quando um programador está aprendendo a usar pela primeira vez. Essa sintaxe diferente pode gerar confusão num primeiro momento, mas conforme o programador vai se acostumando, isso traz benefícios no longo prazo. O segundo exemplo de características conflitantes, como já foi citado, não existe coerção em Go. E isso foi uma decisão de projeto. Por mais que em alguns momentos seja bastante conveniente a conversão automática, isso acaba afetando a confiabilidade e a portabilidade da linguagem. Então, foi uma decisão consciente não adicionar isso na linguagem. O Go é uma linguagem compilada, ou seja, toda a tradução para a linguagem de máquina é feita antes da execução. E esse processo é dividido em 3 partes. Primeiramente, o scanner vai converter todo o código em tokens. E o que vai ser convertido? Basicamente, todas as pequenas partes que compõem o código, ou seja, palavras-chave, identificadores, operadores, delimitadores e literais. Esses tokens vão ser compostos da posição dessas pequenas partes no arquivo, qual o seu tipo e qual é o seu texto, da mesma forma que ele aparece no arquivo. Essa parte é importante porque o scanner também vai adicionar o ponto e vírgula nas quebras de linha,
Por isso não é necessário você utilizar ponto e vírgula no fim das suas sentenças enquanto você está programando. Quando todos os tokens são definidos, agora ele vai para o parser, que ele vai converter todos esses tokens em uma árvore sintática abstrata. E aí, nessa parte, o parser ele vai resolver todas as importações que são feitas no código. Então, ele vai buscar todas as funções que vêm de outros pacotes e vai adicionar aqui. Após essa parte completada, aí sim é gerado o código para a linguagem de máquina. Go permite a definição de dois tipos de constantes, constantes untyped e constantes typed. As constantes untyped, ela não possui um tipo específico até o programador dizer isso. Ou seja, uma constante do tipo untyped inteiro pode ser atribuída a qualquer variável que seja compatível com um inteiro. Pode ser um unsigned int, pode ser um int 32 e por aí vai. A typed, ela já tem o tipo definido quando você declara a constante e ela só pode ser atribuída a variáveis com um tipo exatamente igual. As constantes em Go só podem ser inicializadas com valores pré-existentes, ou seja, você não pode atribuir um valor de uma variável a uma constante, apenas valores constantes. Falando um pouco sobre os tipos de vinculação, a vinculação de memória pode ser estática na pilha ou dinâmica no heap, e essa decisão vai ser tomada pelo compilador do Go. Já a vinculação de tipos ela vai ser sempre estática, no caso de ser uma linguagem compilada. Ela consegue simular uma vinculação dinâmica, eu coloquei até esse exemplo de código aqui do lado, que você não define um tipo, mas esse tipo é definido na compilação pelo compilador, não é definido em tempo de execução. E a vinculação de escopo também é estática, é feita no tempo de compilação. Go não possui uma abordagem de tipos de dados abstratos diretamente implementados pela linguagem, mas podem ser simulados por interfaces, como nesse exemplo desse código aqui ao lado. A gente possui uma struct do tipo triângulo, onde as suas variáveis são a base e a altura desse triângulo, e uma outra struct do tipo círculo, onde a sua única variável é o raio. Também temos a interface do tipo área, que é mais geral, e cada tipo das formas possui a sua própria implementação desse tipo área, que são calculadas de formas diferentes. A gente pode perceber que no final a gente só tem um tipo, que é o tipo área, mas ele acaba funcionando para ambas as formas geométricas, pois cada uma tem sua implementação. Toda a parte de gerenciamento de memória de Go é feita automaticamente. Tanto a parte de alocar memória, tanto a parte de limpar essa memória depois. A memória vai ser preferencialmente alocada na cache, caso haja espaço. Se não houver, ou se for maior que 32 KB, vai ser alocada na heap. A abordagem de coleta de lixo é a de marcar e varrer. E caso esteja sendo executada em uma máquina multiprocessada, essa parte do coletor de lixo vai rodar em outra CPU. Por isso que essa abordagem costuma ser mais rápida em ambientes com concorrência. Existe o suporte à memória persistente, que possui maior capacidade do que a RAM e uma latência menor que as outras memórias não voláteis. Porém, esse suporte não é nativo, e sim por bibliotecas externas. Em Go, é possível acessar o endereço e o valor armazenado nele de forma simples, como mostra nessa parte do exemplo. Também é possível fazer o ponteiro apontar para outro endereço de memória. Se a gente tivesse uma variável nome2, por exemplo, a gente poderia fazer o ponteiro apontar para ela. Porém, não é possível modificar o endereço onde a variável nome foi colocada. Agora vamos partir para um dos aspectos mais interessantes da linguagem Go, que é a concorrência. Lendo o nome concorrência, as pessoas logo pensam em paralelismos, mas são coisas diferentes. Uma das mais famosas frases que define essa diferença é: concorrência é sobre lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Paralelismo é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nos levando a pensar que concorrência é a maneira de estruturar software e definitivamente não é paralelismo, embora a concorrência possa utilizar o paralelismo. A concorrência define que um programa que contém duas ou mais tarefas individuais podem ser executados simultaneamente, mesmo sendo parte do mesmo programa. Em Go,
Concorrência é essa habilidade de funções de serem executadas de forma independente umas das outras. Como controlamos isso? Utilizando as goroutines, os channels e os selects. As goroutines contribuem para tornar a simultaneidade fácil de usar. Elas são muito baratas em questão de consumo de recursos. Possui a própria pilha de chamada, que tem apenas alguns kilobytes. Para tornar as pilhas pequenas, a linguagem utiliza pilhas redimensionáveis e delimitadas. Caso o tamanho da pilha alocada para a goroutine não seja suficiente, ela pode ser encolhida ou aumentada conforme a necessidade. Resumindo, goroutines são semelhantes a threads, porém são muito mais leves. Para criar uma goroutine, basta utilizar o prefixo go antes da chamada da função, como mostra aqui nesse exemplo. As goroutines rodam no mesmo espaço de endereço, então o acesso à memória compartilhada deve ser sincronizado. Se você observar atentamente, o código desse slide é idêntico ao do slide anterior, porém o resultado da execução foi diferente. Isso acontece por causa da condição de corrida, por termos a função falar sendo executada 2 vezes simultaneamente. Os canais são uma conexão entre goroutines, permitindo que elas se comunicam enviando e recebendo dados por meio do operador seta. No exemplo, por mais que a função goroutine seja chamada antes do canal C receber alguma informação, o código não dá erro, nem mostra uma saída com um valor aleatório. Isso acontece justamente porque, por padrão, envios e recebimentos são bloqueados até o dado ser fornecido, permitindo que as goroutines se sincronizem sem travas explícitas ou variáveis condicionais. Os canais foram criados principalmente para tornar as condições de corrida impossíveis de acontecerem, pois apenas uma goroutine tem acesso a um valor compartilhado por vez. O select é uma estrutura de controle de concorrência, fornecendo uma forma de lidar com múltiplos canais. Funciona basicamente como um switch case, mas cada case é uma comunicação. Ele verifica todos os canais e, enquanto nenhum deles recebeu uma informação, uma cláusula default é executada. Mas no caso de mais de um canal receber informação, ele executa o case de um deles de forma aleatória. Na imagem, temos o exemplo da sequência de Fibonacci implementada para executar até o seu 10º elemento, utilizando goroutine, channel e select. Para ilustrar a concorrência, temos esse exemplo utilizando gophers. Na primeira imagem, sabemos que vai demorar um bocado para o gopher colocar os livros de documentação antiga no incinerador. É uma execução bem simples da tarefa. Na segunda imagem, colocamos outro gopher com um carrinho. Isso torna a execução mais rápida, porém pode ocorrer de os dois precisarem usar a fornalha ao mesmo tempo. Na terceira imagem, temos outra abordagem, onde tornamos os gophers 100% independentes. Isso não torna essa abordagem paralela. Se um gopher se mover por vez, o conceito do design dessa solução ainda vai ser concorrente, mas não será paralelo. Por fim, na quarta imagem, cada gopher tem uma função de execução independente, porém com comunicação entre eles. Assim, melhoramos a performance adicionando concorrência no design inicial do problema. Com mais gophers fazendo mais tarefas, é um pensamento muito mais profundo do que apenas paralelismo. Nessa imagem temos 16 gophers trabalhando de forma concorrente. Existem diversas maneiras de dividir tarefas. Isso é implementar concorrência. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Obrigado.